Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu trago para vocês duas histórias que eu li esse final de semana. A primeira, Tex, A Caminho da Montanha Sagrada. Essa edição foi publicada na Itália na coleção Tex, coleção histórica Cores da República e o Expresso, o número 191. A história começa aqui e finaliza aqui no General Davis, edição número 192. As duas edições têm a capa, a arte belíssima do Cláudio Villa, e a história é escrita por Claudio Nisi e desenhada por Vincenzo Monti. Para mim, uma das melhores sagas de Tex de todos os tempos. Ela não é uma história muito lembrada quando se faz aquele top 10, top 5 de Tex, mas é uma história maravilhosa. É uma história que apresenta todos os elementos que fizeram de Tex o sucesso que ele é até hoje, dentro desses seus 70 anos de vida editorial. É uma história onde Tex vai ajudar os índios Sioux, que têm suas terras mais uma vez invadidas pela ganância do homem branco, com a ajuda das Forças Armadas Americanas. E Tex faz aquele papel, né, de meio termo, aquele intermediário ali que fica ajudando os índios e também evitando que eles entrem em conflito com os soldados, para que não desencadeie uma guerra entre peles vermelhas e soldados. A edição tem uma arte lindíssima do Vincenzo Monti. Tá aqui algumas imagens para vocês, tá? É uma pena muito grande que a Mitos mais uma vez tenha parado com a publicação aqui no Brasil do Tex em Cores, que parou lá na edição, se eu não me engano, 34. E olha que eu tô aqui com a edição 191, então mesmo estando ativa aquela coleção da Mitos, ainda ia demorar aí coisa de uns 10 anos para a gente chegar aqui, no mínimo. E o melhor das histórias estão aqui, né? Nesse formato aqui de Tex. Essa fase aqui, desses números aqui, é onde tem as melhores histórias e os melhores desenhos de Tex. Essa edição toda, com 300 páginas, conta toda a saga das Black Hills e continua aqui nesta edição o General Davis, que tem no início da edição o finalzinho da história. Olha só, sensacional a arte. Eu reli, pessoal, essa história ontem e mais uma vez ela demonstrou para mim aquela coisa da lembrança afetiva, né? Fazia mais de 10 anos que eu tinha lido essa história, mas ela passou, foi a mesma emoção e o mesmo prazer de ler nessa segunda passagem. E em Cores, então, ficou melhor ainda. Além dessas duas leituras aqui que eu mostrei para vocês, eu também ontem resgatei ali das poeiras meus exemplares do Blueberry, né? E ontem fui reler, depois de, acho que de mais de 25 anos depois, fui reler Forte Navajo. Eu tenho essa edição aqui que eu comprei em banca na época, a Graphic Novel 21 publicada pela Abril, nesse formatinho aqui, formatinho não, né? Formato revista. Que uma coisa aqui, pessoal, eu considero esse formato aqui um dos melhores formatos que existe para publicar quadrinhos europeus, principalmente quadrinhos franceses, né? A banda desenhada franco-belga aqui no Brasil. Por quê? Porque além de ele ter um papel de qualidade, né? Papel couché, você veja, essa edição tem mais de 90, então ela tem aí 28 anos, mas ainda está aqui, uma edição boa, o papel ainda está branquinho, né? Tá um pouco desgastado pelo tempo, mas perfeitamente legível. Não tá aquela edição detonada que a gente vê por aí.
E como eu estava dizendo, eu gosto desse tipo de edição porque além dela baratear os custos, ela é uma edição melhor de se ler, melhor de se manusear. E não fica aquela coisa que tem que ser um capa dura, pesadão, lindão, custando os olhos da cara, um rim, um coração que a gente tem que vender para comprar. Com relação à edição e à história, é a primeira história do Blueberry, lançada originalmente em 1965. E devo dizer também que a história para mim passou assim, foi aprovada. Não tem aquela coisa, é uma história datada, é uma história lenta, sonolenta, não. É uma boa história, ela corre bem agradável. Tem essa coisa que o Blueberry vai pro forte e tem um problema aí com os índios. E ela faz parte daquele primeiro ciclo do personagem que é chamado Ciclo Indígena, que contempla essa edição e mais 4 ou 5, as 5 primeiras edições de Blueberry, que conta essa história dessa revolta dos Apaches, né, contra os soldados ali na região do Arizona com o Texas ali. Li ontem também, bastante agradável. E uma coisa que esses anos todinho, ontem foi que eu vim perceber, eu digo, ótimo, terminei a edição 1, agora eu vou para 2. Termina naquele gancho, né, para o que é que os soldados vão fazer, que atiram em cochiche e ele foge e ficam em chefes indígenas presos no forte e o forte está assediado, aquela coisa toda. Eu digo, vou para a segunda edição para ver o que é que acontece. Aí corro, vou buscar a minha edição número 2, tá aqui, número 2. E sabe o que é que eu descubro, pessoal? Descubro que a 2 na verdade não é a continuação dessa. Antes dessa aqui tem uma edição chamada Tempestade no Oeste, que eu não tenho. Eu crente que eu tinha todas essas edições aqui da Abril Jovem, eu não tenho. Essa 2 aqui, na verdade, para a gente aqui seria a 3, porque aqui tem uma aqui na frente que eu não tenho. Aqui a edição 3, Cavaleiro Perdido, e aqui a edição 4, a Pista dos Navajos, que me parece que encerra essa fase aqui indígena. Aqui começa as minhas outras edições já pela Ameribérica, né? Que eu tenho várias edições de Ameribérica. Aqui tá algumas. E eu fiquei agora nesse ato. Vou ter que correr atrás de edição 2 para poder saber o que aconteceu com a história e continuar essa belíssima saga que é Blueberry. Bem, pessoal, por hoje é só esse videozinho rápido para apresentar para vocês essas duas histórias. A magnífica saga aqui de Tex e o nosso querido Blueberry. Em breve volto mostrando mais alguma coisa para vocês. Abração e até a próxima.